Olá, good evening, boa noite. Estamos aqui nesse segundo encontro do Clube de Estudos Ensino e Educação Bilíngue. Agradeço aqui a presença das meninas que estão ao vivo, a Gisele e a Kelly. Agradeço também àqueles que depois assistem a essas gravações e espero que elas sejam úteis para vocês de alguma forma, como tem sido para mim particularmente, tem sido muito útil em dois sentidos. Vocês sabem que eu estou estudando, né, essa parte de educação bilíngue, e eu acho legal, né, compartilhar um pouco do que a gente tem visto, tem aprendido, e me ajuda a revisar também algumas coisas que eu já vi. Esses assuntos que nós estamos trazendo aqui, eles são introdutórios, então é uma forma de também assentar o conhecimento, né, de você rever o material por um outro aspecto, né? E hoje a gente vai falar a respeito, dando sequência, né, à ideia da semana passada. Nós falamos especificamente da educação bilíngue, dos tipos de instituições que podem transitar por esse universo. E hoje a gente vai dar sequência falando a respeito de bilinguismo, né, que parece a mesma coisa, está dentro ali da mesma área, mas não é exatamente a mesma coisa, né? Então a gente vai... E hoje eu gostaria de fazer um pouco mais... Eu separei aqui alguns vídeos, não sei se vai dar para a gente assistir a ambos, pelo menos um deles a gente vai assistir, aí o outro fica como referência para vocês, né? É um assunto, como todos os que a gente está vendo e já vimos, né? A ideia aqui não é um curso, acho que deu para perceber que é um vislumbre, né? É um olhar a respeito desses assuntos para despertar o interesse, a curiosidade de cada um, né? E tentar entender um pouco melhor tanto esse universo quanto as possibilidades. E quando eu digo possibilidades, inclusive possibilidade de trabalho para vocês, né? Para todos nós, né? Não só para vocês, para mim também, né? Deixa eu só ver aqui se tem alguém perdido tentando entrar, só um instantinho aqui, deixa eu só confirmar, mas eu acho que não. Não, é só outros comentários. Então, queridas, hoje nós vamos falar a respeito o que é bilinguismo. Para começar, eu vou usar como referência o mesmo material da semana passada, o artigo da Luciana Brentano, a respeito, o artigo dela não é a respeito de bilinguismo, é a respeito de educação bilíngue, mas logo no início ela faz essa distinção que eu acho que é importante, porque ela vai se alinhavar com várias coisas que nós vamos falar hoje, né? E eu extraí, né, o fragmento em que ela faz essa definição. Não é uma única definição, a gente vai ver isso, mas que ela distingue, né, a educação bilíngue do bilinguismo. Então, ela vai dizer que o bilinguismo remete à condição do indivíduo e pode ocorrer em uma variedade de situações sociais. Em casa, com os avós, com a babá, na vizinhança, na igreja, na escola, nas redes sociais, no clube, ou outros espaços nos quais as formas de interação entre os sujeitos e os níveis de conhecimento linguístico apresentados pelos indivíduos variam, né? E eu destaquei, coloquei em vermelho alguns fragmentos, né? Então, bilinguismo, ele está relacionado ao indivíduo, enquanto a educação bilíngue, ela se volta para os espaços formais em que a educação acontece, né? A escola, né? Ou espaços escolares,
variados, né, conforme nós vimos, aqui, quando a gente fala de bilinguismo, nós estamos falando do indivíduo. E que esse bilinguismo, né, essa ação de transitar por mais de um idioma na sua comunicação, ela pode se dar em situações variadas, né? Existe algo que a gente não vai falar aqui, não dá tempo, mas nessa disciplina que eu tive sobre bilinguismo, a professora chegou a falar sobre o maternar bilíngue, né? O que é o maternar bilíngue? Maternar bilíngue são as famílias que optam por trazer uma educação bilíngue para os seus filhos desde casa. Não é que eles não vão frequentar a escola, mas antes de frequentar a escola, quando as crianças ainda são... peraí que tem alguém esperando aqui, deixa eu admitir a Tamires. Quando as crianças ainda são pequenas, muitos pais, geralmente pais de famílias bilíngues. Oi, Tamires, tudo bem? Seja bem-vinda. Começamos agorinha, tá? Então, às vezes, muitas famílias que são bilíngues, né? No caso dessa minha professora, nem pai nem mãe são bilíngues, mas eles optaram por criar os seus filhos dentro do bilinguismo. Isso é chamado de maternar bilíngue. Então, ela educa, né, a mãe, no caso, que foi a que optou por fazer esse trabalho, então ela conversa, né, com os filhos desde pequenos, desde bebezinhos, né, usando a língua inglesa, né? O pai fala em português, a mãe fala em inglês, é uma coisa muito diferente, né? Então, isso é algo que a gente não vai discutir, mas que existe, tá? Eventualmente, vocês podem esbarrar nesse tipo de situação. Então, aqui, né, a ideia do indivíduo bilíngue, isso pode se dar em várias situações, né? Em casa, com alguém que cuida, né, ou na própria escola, né, nos espaços sociais, na igreja, na sociedade. Em alguns lugares, há mais chances dessa pessoa exercitar o seu bilinguismo que em outros, né? Por isso que os níveis de conhecimento linguístico dentro do que se fala sobre o bilinguismo, eles variam, né? Porque o indivíduo bilíngue, né? Isso leva a gente a pensar o que é ser bilíngue, né? Porque eu não sei se você... Eu estava até procurando, mas eu não encontrei. Tem um vídeo muito interessante, eu acho que é inclusive de uma escola de idiomas, né? Que eles colocam assim várias pessoas que estão falando em inglês ao redor do mundo, e a pergunta que fazem para eles é assim, se eles se consideram bilíngues, né? E quase todos dizem que não são, mas eles estão respondendo em inglês. Né? Então, tem a menina lá da Polônia, o rapaz da Ásia, e eles dizem, não sou não, porque eu não tenho influência, porque eu não tenho tanto vocabulário, né? E aí isso vai desenhando o quanto a gente tem falta de compreensão, ou talvez alguns estereótipos do que é ser bilíngue, né? E a ideia que a Brentano traz aqui, que a gente vai ver no decorrer desse nosso encontro de hoje, é que o bilinguismo ele se marca por níveis diferentes, né? Pelo menos é o que hoje em dia se fala. Por muito tempo, Kelly, você então você é bilíngue, se você... porque a gente, inclusive, a literatura a respeito, esse conceito de bilinguismo que se tem hoje, que está muito mais voltado para aspectos de comunicação, de se fazer entender, de entender, e de acordo com o que vocês estão vendo, são contextos diferentes e em níveis diferentes, né? Isso é uma coisa recente, porque há 60 anos atrás, o que se falava era que não, para ser bilíngue você tinha que ter proficiência, né, em ambos
ou em todos os idiomas com os quais você utiliza, né? Então, aqui eu vou trazer para vocês, né? Meninas, fiquem à vontade para fazer seus comentários, usarem seus microfones ou chat, como vocês preferirem, tá? Algumas definições terminológicas e detalhe, não são, digamos assim, muitos autores usam essas distinções, mas não são todos, tá? Então, só para a gente se situar, né? Então, quando se fala em bilinguismo, nós estamos falando do uso alternado de duas línguas por um indivíduo. Então, o conceito, esse é um conceito, digamos assim, que não tem muita contradição. Então, a ideia de bilinguismo se volta para o indivíduo, né? O indivíduo que consegue alternadamente, né? Porque não dá para ser ao mesmo tempo, mesmo que você fala assim, fala que nem esse desenho do menininho, né, aqui, né? Falando em português e em inglês, né? Mesmo que seja, você vira para um, depois vira para o outro, assim, né? Que nem ele está fazendo, não é consecutivo, não é simultâneo. Não dá para ser, né? Senão a coisa ficaria louca, ninguém ia se entender. Outro conceito, e aqui a gente, entre plurilinguismo e multilinguismo, os autores nem sempre são coincidentes, né? Então, uma possibilidade bastante utilizada é falar, quando se fala em plurilinguismo, está se falando do repertório de variedade linguística de um indivíduo, né? Ainda é o indivíduo, mas quando se usa essa terminologia, normalmente assim, ele é um indivíduo plurilingüe, então, que nem o menininho aqui dessa imagem aqui de cima, que está ali, né? Olá, Dios, alô, bye, salud, hi, e assim por diante, né? Então, é o repertório que ele domina, né? Porque, inclusive, o conceito de bilinguismo, ou melhor, né, falando agora de multilinguismo, a gente vai ver que esbarra ali na questão dialetal, né? Que é a presença geográfica de mais de uma variedade linguística, né? E aí, se você pensa em multilingüe, aqui eu peguei um mapa de dialetos do português brasileiro, né, que a gente vê que é um mapa que não necessariamente corresponde ao mapa geográfico, né, com a divisão de estados. Tudo bem, tem ali um pouco, mas aqui só para olhar o sul, né? Tem o gaúcho, tem o florianopolitano, o sulista, a Tamires acho que pode até falar disso, e dentro dessas regiões existem outros dialetos e outras línguas, inclusive, né? O sertanejo, mineiro, carioca, que é diferente do fluminense, né? Então, ali a gente tem uma combinação, e isso é multilinguismo, né? Por esse viés, a gente vê que não existe país que seja monolíngue. Não existe o conceito de monolinguismo, uma única língua, é uma. Me fugiu agora a palavra, mas assim, é uma invenção, quase assim, uma coisa que você. É uma convenção, né? Você acaba tendo uma convenção. No Brasil se fala português, nos Estados Unidos se fala inglês, na Argentina se fala espanhol, até o final da página 1, porque dentro de cada um desses países e das regiões, e em cada região, aqui em São Paulo mesmo, a gente tem distinções de sotaques em regiões, né? Não é todo mundo que fala, orra meu, né? Tem o pessoal meio que... Oi, Tamires, pode falar? Não sei se está dando para me ouvir. Sim, estamos ouvindo. Tá. Tu comentou das regiões, né? Aqui a gente tem uma coisa que a gente chama de polaco, né? Que é o pessoal que veio imigrante e herdou os trejeitos dos avós, dos bisavós que vieram, né, para o Rio Grande do Sul. A minha avó tinha super sotaque polaco, então ela falava forte e umas palavras misturadas do alemão, umas palavras em português. E hoje a gente vê muito isso aqui no interior, então é muito legal esse conceito, né?
Porque aqui no Rio Grande do Sul tu tem o sotaque dos polacos, tu tem da Campanha, tu tem o de Porto Alegre, cada um fala de um jeito e é muito legal. Sim, é isso mesmo. E às vezes quem fala não se dá conta disso, né? A gente fala, tem uma colega nesse curso de pós que eu estou fazendo, ela é de uma região do Rio Grande do Sul e ela fala com um sotaque fortíssimo de alemão, porque ela é de uma região ali que eles têm uma comunidade alemã e até tem um nome que eu não sei nem pronunciar e nem sei exatamente dizer qual é, mas que ela que não é, ela não nasceu na Alemanha, ela nasceu no Brasil, e tanto que uma professora falou assim, nossa, você é de onde? Né? Porque ela tem um sotaque muito forte de alemão, né? Porque é a língua que se usa na casa, e assim como em algumas regiões do Nordeste, né, que a gente percebe, dá para ver a distinção entre o baiano, o pernambucano, o cearense, não é igual. Fala assim, não, é do norte, né, que antigamente se falava. Não, é diferente. Você ouve o sotaque de um baiano, é diferente de um pernambucano, que é diferente de um amazonense, e assim por diante, né? Então, eu acho que esse conceito de bilinguismo, plurilinguismo, que estão associados ao indivíduo, e o multilinguismo, que tem um caráter geográfico, de países, de regiões, né? Eu acho que é interessante, muitos autores fazem essa distinção. E também muita gente coloca tudo meio que numa única cumbuca. Uma coisa que também eu achei bem legal pensar é a questão de línguas, né? Nós temos aqui, eu copiei isso daqui, tá? Foi da minha aula, né, que eu tive a respeito disso, mas por isso que eu tô explicando, né? Eu achei ficou tão bacana que eu falei, não vou mexer nisso daqui, não, vou pegar igual, vou copiar e colar, né? Do curso de bilinguismo que eu estou fazendo, a disciplina de bilinguismo. E aqui tem algumas informações que são interessantes, né? Porque essa questão de língua, né? Nós temos mais de 117 mil línguas no mundo, sendo que dessas, 2.926 são línguas ameaçadas de extinção. Quer dizer, é muita coisa, né? O número de línguas e também o número de línguas ameaçadas de extinção. De 60% a 75% dos cidadãos do mundo são capazes de se comunicar em mais de uma língua. A gente está pensando em línguas mesmo, sem considerar, inclusive, a questão dialetal, né? Esse número está em constante mudança, porque as línguas são vivas e dinâmicas e são faladas por pessoas cujas vidas estão em constante mudança. E as línguas que estão ameaçadas de extinção estão com menos de 1.000 falantes, apenas 23 línguas são faladas por mais da metade da população mundial. Então, tá aqui lá o primeiro, né? Das 117 mil línguas do mundo, apenas 23 são línguas faladas por mais da metade da população mundial, né? Então, assim, são números que você fala, gente, como pode? Né? E grande parte dessas línguas são línguas indígenas, né? De povos originários, né? E é para pensar, né? E para considerar, né? A gente está vivendo num momento em que ser bilíngue é interessante, né? Falar mais de uma língua é importante, é interessante, mas nem sempre foi assim, né? Por algumas décadas ou séculos, a imposição de um povo sobre o outro era também uma imposição linguística. Isso aconteceu, inclusive, no Brasil, com relação ao português em relação às línguas dos povos originários, dos povos indígenas, né? O Tupi-Guarani e todas as outras línguas que foram dizimadas. Isso aconteceu também em certa medida, indo lá para o outro lado, né, para a Inglaterra, houve algo semelhante com as línguas dos povos celtas, né, em presença dos saxões, dos anglos, dos bretões, né, dessa galera toda, as línguas originárias celtas
meio que existem em algumas comunidades ou restritas a topônimos, né, a nomes de lugares, de cidades, de acidentes geográficos, mais ou menos como acontece com o Tupi-Guarani aqui no Brasil e em países da América, não é? Que desapareceu, ficou ali com nomes de lugares, né? Como a gente tem a Engabaú, né? E vários nomes que são de origem indígena, mas que se perdeu o uso desse material, né? Material linguístico. Aí eu trouxe de novo aqui as diretrizes, porque elas também, né, falam a respeito, e aqui eu vou usar alguns conceitos que são trazidos por esse documento, né? Que também fala sobre o bilinguismo, plurilinguismo e assim por diante, né? Primeira coisa, né, que eu acho que é interessante dentro desse documento, que ele vai falar que o bilinguismo, ele não se restringe aos aspectos linguísticos. Quando se pensa em alguém ser bilíngue, não é só falar um outro idioma, ou compreender um outro idioma, mas existem questões sociais e interculturais que também estão envolvidas quando se fala em bilinguismo. Ser bilíngue é não apenas se comunicar, eu estava pensando aqui como isso é interessante, né? Mas é você entender, porque a língua ela é uma ferramenta, quando a gente fala de ferramenta de comunicação, ela é um instrumento que a gente usa para interagir com o outro, então isso envolve o social, né? Simplesmente entender, e por isso que a diferença entre você entender o vocabulário não significa que você entende o povo, né? É uma questão intercultural também, né? E que também de um tempo para cá, né? Antigamente, não sei se vocês viveram essa, vocês estão muito jovens, né? Eu também só vivi isso lendo, né? Estudando, mas quando lá no início do século XX, né, com o Direct Method, né, que ainda tanta gente fala assim, ah, que lindo, que maravilhoso, English only, não é? Qual que é a grande pegada que talvez seja um senão dessa proposta metodológica, como era feita no início do século XX? Era a imposição da cultura inglesa, da cultura norte-americana. Então, não era conhecer o estrangeiro para comparar, para se relacionar melhor com ele, mas era com o objetivo de imposição, o falar estrangeiro, os conceitos do mundo anglófono, de algum modo, respondem às necessidades do mundo, né? Mais ou menos, não sei se vocês leram, acho que a Gisele, eu sei que sim. O Robinson Crusoe, né, para a maioria, né, quando ele encontra o Sexta-feira, e eu lembro dessa cena assim, dele falando assim, nossa, aquele selvagem não sabe comer, não sabe se vestir, né? Quer dizer, era o homem britânico, né? A soberania britânica dizendo assim, nós é que sabemos resolver a vida de todos os, entre aspas, selvagens, né? E a língua transita por isso. Então, ser bilíngue não é apenas falar outro idioma, mas ter consciência do que o outro idioma representa na sua cultura e do que o seu idioma representa na sua própria cultura e como que eles podem dialogar, como eles podem conversar. Eu acho que é isso que, né, é isso que o documento traz e concordo que seja isso que a gente precisa ter esse olhar, né? Também, né, se fala de graus de proficiência, né, aquilo que a gente falou agora há pouco, a ideia de que até bem pouco tempo atrás, ser bilíngue era quase apresentar o seu Proficient Certificate, dizendo ali que você é C1, C2, se não menos que isso, não é bilíngue, então não é, porque é pouco. Não, depende de para que você está utilizando isso, né? Se você está utilizando, se você vai trabalhar com educação bilíngue, né, ser um professor numa escola bilíngue, numa escola internacional, ou você vai fazer um intercâmbio, você precisa ali de um nível X, né, de proficiência para poder realizar bem a sua função,
Mas, eventualmente, se a sua necessidade de comunicação é para o trabalho, para a leitura, para entender, para fazer um mestrado, um doutorado, não necessariamente você tem que ter o mesmo nível do cara que vai ser professor numa escola bilíngue. Mas ambos, no final das contas, são bilíngues, porque falam, se comunicam, interagem e cumprem os seus propósitos comunicativos, né? Então, acho que é bacana pensar nisso, né? E também, né, o documento fala da frequência e qualidade, né? O grau de proficiência, ele está muito relacionado também à frequência e qualidade de uso da língua adicional, né? Não dá para, não tem almoço de graça, né? Não dá para você se tornar um falante bilíngue com uma proficiência native-like do dia para a noite. Você começou hoje, de repente, não existe aquela pílula que você toma e amanhece bilíngue proficiente C1. Não existe. Não inventaram ainda. Então, depende da frequência e depende da qualidade do input, né? Da qualidade do material que você está recebendo, né? Eu trabalhei eu comentei a semana passada de novo, né? Trabalhei por 17 anos numa empresa aérea norte-americana e tive contato com muita gente. E eu conheci nesse meio do caminho uma moça, ela trabalhava no aeroporto de Guarulhos, ali com o pessoal de terra, né? Não era da Delta, ela era de uma empresa contratada. E é a pessoa que eu posso dizer assim, que é uma das meninas que tem uma das melhores pronúncias do inglês que eu conheço. Que fazia aqueles speeches, welcome to Guarulhos Airport, e falava lindo, maravilhoso, um sotaque, ela pedia para escrever, não sabia escrever nada, lia mais ou menos, ela lia bem o speech, né? Aquele material que eles decoram, que tem que fazer lá, o bom dia, vai para a imigração, não sei o quê, não sei o quê. Ela lia isso, mas se você pegava outros textos, os comunicados que chegavam, vira e mexe, ela não estou entendendo isso daqui, o que eles estão querendo que a gente faça? Né? Por quê? E sabia falar, falava muito bem. Então, ela aprendeu a oralidade dela, era assim incrível. Você fala, uma pessoa que fala tão bonito, fala tão bem, conversava com os passageiros, parecia uma nativa, pedia para escrever. Então, ela é bilíngue. Pelo trabalho que ela estava fazendo, sim. Agora, se você for pensar, ela poderia dar aula de inglês, só se fosse só orally, né? Vamos treinar com conversação, seria ótimo. Mas ela não conseguiria explicar algumas coisas que eventualmente um aluno tivesse alguma dúvida, né? Enfim. Então, reparem que que eu estou querendo, como eu disse já, né? Colocar dúvidas nas nossas cabeças. Estou compartilhando as minhas dúvidas com vocês, né? Para a gente sair da caixinha de achar que tudo se explica de um modo muito fácil, né? Acho que todos nós aqui... Sandra, Sim. sobre essa questão dos graus, né, de proficiência, eu acho muito legal que hoje a gente também já vê isso nos próprios testes de certificação, de comprovação de nível, né? É possível que tu seja C1 na tua oralidade, mas tu é um B1 na escrita. Uhum. Então a gente tem já esse nivelamento mais próprio, né? Para a gente entender exatamente onde a gente está em cada uma das áreas, porque o desenvolvimento ele não é sempre linear. A gente vai desenvolver o que a gente usa mais, querendo Sim, ou não, né? é verdade, isso foi bem lembrado, e isso tem a ver com o que alguns falam que é o tal do bilinguismo dinâmico, né? Essa flexibilidade de não ter que ter como antigamente, né? Você era ranqueado por uma média, né? E você tenha essa flexibilidade maior, ainda que eu acho que aí quem fala sou eu, é Sandra falando, os testes de proficiência, às vezes, eles também são bem cruéis, né? Porque eles acabam avaliando um momento, né? E não um percurso, né? Então, mas eu acho que evoluíram muito mesmo, você tem razão, e trouxeram essa flexibilidade, que é esse olhar, né? Inclusive, com essa ideia que antigamente, isso, quando eu digo antigamente,
30 anos atrás, 25 anos atrás, não havia essa nomenclatura que se tem hoje, né? O que havia era o tal do Basic, Basic 1, Basic 2, Pre-Advanced, Pre-Intermediate, Upper Intermediate, Intermediate, era uma nomenclatura assim, né? Então, houve essa modificação em relação ao ranqueamento, né? Aqui também eu trouxe várias formas, né, processos e qualidade dos processos de aquisição do bilinguismo. E eles são muito representativos do momento e do local em que eles acontecem, né? Então, a gente tem ali o bilinguismo chamado de sucessivo, que é o que acontece principalmente, né, na maioria dos casos, por exemplo, aqui no Brasil, acho que todos nós aqui, eu não sei, né, com relação a Tamires, mas eu acho que a esmagadora maioria de nós tivemos um bilinguismo sucessivo, que primeiro fomos alfabetizados na nossa língua materna e depois adquirimos a língua adicional em algum outro momento, né? Isso na grande maioria das situações no nosso país, pelo menos até o presente, né? Que é diferente do bilinguismo simultâneo, que tem a ver com o que a gente falou semana passada, que é a ideia da educação bilíngue. Porque na educação bilíngue, o que se propõe é que a língua adicional e a língua materna, essa L1 é a primeira língua, né, a língua materna, elas são aprendidas simultaneamente. Que também nós vimos que, ainda que essa seja a proposta da educação bilíngue, os vários modelos de educação bilíngue se adequam à realidade do nosso país, né? Não é que estejam errados, é uma adequação, e acho que faz parte, porque na nossa realidade, você pega uma escola, vai se implantar a escola vai virar uma escola bilíngue, vai escolher uma solução bilíngue, vai montar um projeto, enfim. Para os alunos que estão ingressando naquela escola, né, as crianças que entram lá na educação infantil, elas podem ter essa vivência de bilinguismo simultâneo. Mas para o aluninho que já está lá no seu segundo, terceiro, quarto ano, que já foi ou está em processo de alfabetização na língua materna, a língua adicional vai vir depois, né? Pode ser posteriormente, assim, logo em seguida, e pode ser muito depois. E o aluno que está no Fundamental 2? E o aluno que está no ensino médio? Esse, com certeza, ele vai adquirir esse bilinguismo sucessivo. Quer dizer, não é que seja melhor ou pior, é uma leitura de realidades diferentes, de situações diferentes que existem, né? Então, não dá para colocar tudo dentro de uma única tigelinha, né? Aí o bilinguismo, ele pode ser equilibrado e pode ser dominante, ou pode ser dominante. O que é equilibrado? Quando há um balanceamento no desenvolvimento das duas línguas, né? Então, você não perde uma língua para adquirir a outra, você adiciona uma língua àquela que já existe, elas vão caminhando juntas. Em níveis iguais? Não necessariamente, né? Assim como a Kelly falou alguma coisa importante, o importante é que seja bem sucedido, exatamente isso. A ideia é essa, né? Que você se proponha a fazer algo e faça, né? Não diga que vai fazer A e não faça nem A, nem B, nem C, que é o que muitas vezes acontece. A gente tem ali muitas propostas lindas, né? Infelizmente, não só na educação, em várias áreas do nosso país, da administração, que se promete, que se traz ideias lindas, mas que não funcionam na prática, né? Então, a ideia de bilinguismo equilibrado é essa proposta que não se tira nada, né? E aí nós vamos ver daqui a pouquinho que é uma questão de valor, né? A gente está falando, a gente está muito próximo
há uma ideia da sociolinguística que é a de preconceito, né? Porque normalmente quando existe um desbalanceamento na questão bilíngue é porque ou se impõe a segunda língua como a língua que deve ser utilizada, né? Ou se tenta desvalorizar as línguas originárias, as primeiras línguas daquela nação por qualquer, ou daquele grupo, né? Quando você não percebe o valor que elas têm, né? Que foi inclusive que nós falamos na semana passada sobre a ideia da educação bilíngue de manutenção, né? De resgatar, né? Como acontece lá em alguns momentos nos Estados Unidos, de resgatar esse senso de pertencimento linguístico, né? Dos indivíduos, né? O bilinguismo dominante, há o predomínio de uma língua sobre a outra. O bilinguismo, ele pode ser aditivo, né? Repare que o bilinguismo aditivo, ele combina com o bilinguismo equilibrado, que é a qualidade desses processos, né? Então, quando ele é equilibrado, existe essa ideia de adição. Por isso que hoje em dia se fala, tem se falado, e a literatura a respeito desse assunto substituiu o que antigamente a gente falava de L1 e L2, e L3, L4, L5. Agora se fala de LA como língua adicional. Por que língua adicional? Né? Porque ela não tem nenhuma questão numérica de ser a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, mas é uma língua que se acrescenta àquelas ou àquela que a pessoa já domina ou está em processo de dominar. Né? E o bilinguismo que é subtrativo é aquele que acontece quando apenas uma das línguas é valorizada ou quando uma língua substitui a anterior, né, que está relacionado até ao bilinguismo dominante. Tudo isso daqui vocês encontram lá nas diretrizes para a educação plurilíngue. Né? Ok, meninas, tranquilinhas, isso aqui é mais teoria, né? E aí eu achei uma definição bem legal, inclusive no próprio documento oficial, né, nesse documento que nós estamos vendo. É isso mesmo. A Kelly falando de quem aprende inglês e esquece português. É que a gente tem uma história em comum, de alguém que a gente conheceu, né, Kelly, uma moça que a gente conheceu que estava, acho que quanto, sei lá, não era nem 10 anos nos Estados Unidos, veio para o Brasil e não sabia falar as coisas em português, né? Acontece isso, né? Acontece. E isso, na verdade, acontece e a gente dá risada, mas é a valoração. Vou contar para vocês bem rapidinho um caso. Quando eu trabalhava na Delta, uma vez eu trabalhava na loja de venda de passagens, eu e mais 3 colegas. E nós estávamos lá fazendo as nossas coisinhas, abrem a porta, assim, uma senhora grandona, bonita, assim, mas a gente via que ela era brasileira. Ela abre a porta e, assim, da porta ela gritou para a gente, mais ou menos uns 4 metros de distância. Ela falou assim, eu preciso de alguém que fale muito bem inglês. Bem, a Delta é uma empresa americana, então a gente tinha que falar inglês para trabalhar lá, né? Aí, acho que fui eu que respondi, falei assim, olha, aqui todas nós falamos inglês. Ela, não, eu preciso de alguém que fale muito bem inglês. Assim, bem, nós falamos inglês. May we help you? Né? E aí, vamos ver o que acontece. Aí ela abriu passagem para uma senhorinha entrar, e aí nós achamos que a senhorinha, né, era quem ia falar inglês, né? Assim, uma velhinha bem pequenininha, assim, foi entrando, e ela deixou a velhinha entrar, virou para a gente, assim, a mesma mulher que perguntou se alguém falava muito bem inglês. Aí ela começou assim, ok, I need your help. E ela começou a falar inglês. Aí, eu nem lembro mais quem foi que atendeu, né? Mas isso virou piada dentro da empresa, né? Porque ela era brasileira, né?
E eu acho, uma coisa, uma loucura, né? Não queria só falar inglês, ela queria falar com alguém que falasse muito bem inglês, apesar dela falar com um sotaque enorme brasileiro, né? Ela queria ter aula, pode ser, né? Isso virou piada, né? Entre nós, até hoje, quando a gente se encontra, a gente de vez em quando vira assim, eu preciso de alguém que fale muito bem inglês. Você pode falar inglês comigo só se você falar muito bem, né? Mas isso daí revela preconceito, isso revela várias percepções que estão aí, né, na sociedade, que acabam virando piada. O documento traz essa definição que eu acho bem legal e que combina com o que nós vimos ali no primeiro slide, na retomada da fala da Luciana Brentano. Por outro lado, o bilinguismo deve implicar a presença de duas línguas no mesmo falante, lembrando que o nível de proficiência pode ou não ser igual em ambas. É o modo como as línguas são usadas que conjugam um papel significativo. Acho que e é de 86 essa definição, né? Eu acho uma definição muito interessante a ideia de que a proficiência não precisa ser igual, mas é o modo como essas línguas ganham esse papel significativo que torna a situação, o indivíduo, bilíngue ou não. Virou meme, virou meme mesmo. Aí eu queria mostrar para vocês, é um vídeo bem curtinho, não sei se vocês conhecem esse vídeo. Eu só vou parar que eu não vou compartilhar ele aqui, porque senão ele vai ficar pequenininho. Eu testei, ele está sem legenda. Que fala a respeito dessa ideia de bilinguismo, monolinguismo, preconceito linguístico, mas num vídeo que é engraçadinho, né? Vou colocar só aqui para compartilhar com áudio e vou compartilhar direto no YouTube, porque aí tem legenda, que aí fica mais fácil para todo mundo. Não é esse. Hi there. Hi. Nice day, huh? Yeah, finally, right? Where are you from? Your English is perfect. San Diego. We speak English there. Oh, no. Where are you from? Well, I was born in Orange County, but I never actually lived there. I mean before that. Before I was born. Yeah, like, where are your people from? Well, my great-grandma was from Seoul. Korean. I knew it. I was like, she's either Japanese or Korean. But I was leaning more towards Korean. Amazing. Yeah. Hamshasina. There's a really good teriyaki barbecue place near my apartment. So I actually really like kimchi. Cool. What about you? Where are you from? San Francisco. But where are you from? Oh, I'm just American. Really? You're Native American? No, just regular American. Oh, well, I guess my grandparents are from England. Oh, well. Hello, Governor! What's all this then? Top of the morning to you. Let's get a small tea. Double, toil and trouble. Mind the gap! Beware, Jack the Ripper! Bloody hell! Pip pip! Cheerio! I think your people's fish and chips are amazing. You're weird. Really? I'm weird? Must be a Korean thing. Ok, girls. Espero que tenha dado para... A legenda não está muito sincronizada, mas foi o melhor que eu consegui. Foi esse. E voltando, né? O que a gente percebe aqui, né? Os estereótipos, né? A gente tem alguns estereótipos e eu achei interessante, né? E isso acontece muito ainda nos Estados Unidos, né? Que você tem ali Na verdade, ele julgou quando disse, né, que ela falava um inglês bom,
Não julgou que ela fosse americana, né? Por quê? Ela tem todo esse ar oriental, né? Ela é de origem oriental, mas não é oriental. Ela nasceu nos Estados Unidos, então, né? Não pode ser, né? Como assim, né? Where are your people from? Né? De onde é o seu povo aí, né? E é por isso que depois ela faz essa brincadeira com ele, né? Ela imita, na hora que ela começa a falar aquele inglês e começa a dançar, ela está imitando um Cockney, né? Que é aquelas gírias, né? Londrinas, né? E depois fala do fish and chips, como ele falou do kimchi, falou de pratos coreanos, né? E então, eu inclusive, achei bem interessante essa outra citação, esse vídeo ele combina com isso, porque nós temos ali a ideia de bilinguismo, de monolinguismo, né? Como se houvesse uma uniformidade que não há, que a gente já até comentou, e a ideia de preconceito linguístico, que é o quê? Preconceito linguístico, ele não se volta apenas para a língua, ele se volta para os indivíduos. E aqui tem uma citação bem interessante, né? Eu vou até ler inteira porque eu acho que é legal. Não é por casualidade que se conhecem algumas coisas e se desconhecem outras. Conhecimento e desconhecimento são produzidos ativamente a partir de óticas ideológicas determinadas, construídas historicamente. No nosso caso, produziu-se o conhecimento de que no Brasil se fala o português e o desconhecimento de que muitas outras línguas foram e são igualmente faladas. O fato de que as pessoas aceitam sem discutir, como se fosse um fato natural que o português é a língua do Brasil, foi e é fundamental para obter consenso das maiorias para que as políticas de repressão às outras línguas. Né? Então, essa ideia do que se conhece e do que se desconhece não é uma casualidade. Né? E casa, né, com esse vídeo, essa ideia, né, de que e quando você mostra, né, como ela mostra, as pessoas falam, nossa, que estranha, você é esquisita, né, ou você é chata, você incomoda, né, e eu acho que é importante, né, a nossa conversa de hoje, de falar a respeito dessas questões, né, de entender, né, quando se fala de bilinguismo, a gente está falando do respeito, não somente à língua, mas o respeito ao outro, à cultura, à sociedade da qual ele vem e onde ele se insere, né, e que faz parte, né? O que nós somos hoje, o português que nós temos hoje, a língua inglesa que se fala hoje, ainda existe em alguns nichos, né? Falando do inglês, aquela tentativa de separação, de falar, você fala inglês britânico ou americano, né? Eu vejo ainda em alguns lugares, até alguns posts, né, de pessoas comentando a respeito disso. Eu acho que, sinceramente, isso é bobagem, porque o que se fala hoje é o que, inclusive, não sei se vocês conhecem, o David Crystal, deixa eu colocar aqui o nome dele no chat, David Crystal. Ele é um sociolinguista vivo, se eu não estou enganada, ele é britânico. E ele tem uma página muito bacana que acho que é crystal.com, só que é com 2 L's, o Crystal da página dele, que ele disponibiliza muitos artigos, muitos materiais, e ele vai falar que o que se tem hoje é um tal de Globe English, o inglês global, né? O Globe, acho que é assim, Globe English. Né? Que é o Globe English? É o inglês que eu e vocês falamos, né? O inglês com sotaque de português, com sotaque de nordestino, com sotaque de sulista, com sotaque do centro-oeste, de todas os outros sotaques que nós carregamos de acordo com a região onde nós estamos, oriental,
do Oriente Médio, enfim, né? Esse é o Globe English, porque nós vivemos o que hoje uma realidade de mundo em que o número de falantes não nativos do inglês supera em muito a somatória total de falantes nativos da língua inglesa, de países que têm a língua inglesa como sua língua oficial ou como uma das suas línguas mais importantes, né? Então, falantes como nós brasileiros, ou japoneses, ou enfim, né, de quaisquer outros países que não tenham o inglês como uma segunda língua oficial, supera em muito o número de falantes nativos. Então, o inglês de hoje é um Globe English, é British, é American, no, it's Brazilian. O meu é o quê? É um sotaque brasileiro do sudeste de São Paulo. E de cá, eu quero, eu acho lindo isso, maravilhoso, de muita gente falar assim, no, I want to talk like a native. Qual? Né? Da moça que é de San Diego, do cara que, eu não sei de onde que ele é, né? Não fala no vídeo, mas de qual? Né? Nos Estados Unidos, a quantidade de sotaques do inglês nos Estados Unidos é gigantesca. Tem o inglês texano, o inglês lá da Califórnia, o inglês do pessoal ali da área de New Orleans, de Nova York, cada um tem seus sotaques e às vezes é difícil de entender até entre eles, né? Na própria Inglaterra, né? E assim por diante. Mas para a gente, e a gente já está indo para o final, né? Nossa, peraí, não quero vídeo não. De uma forma mais positiva, né, é falar, né, e a gente até comentou um pouquinho na semana passada a respeito disso, acho que a Tamires chegou a fazer um comentário também, né, dessa ideia dos benefícios do cérebro bilíngue. Então, hoje, a gente já tem, e isso não é para vender curso de idiomas ou para vender aula particular, não é? Mas a ideia de por que se busca hoje, né? Se tem essa, depois de tanto tempo de se falar, não, você não pode falar com sotaque, você tem que buscar se aprimorar na sua língua ou em uma única língua, ou abandone o português e fale inglês, né? Hoje em dia se fala dos benefícios do cérebro bilíngue, inclusive, né, esses itens que eu extraí, que eu coloquei aqui, eles estão nesse vídeo, não vai dar tempo da gente assistir, esse já é um pouquinho maior, eu vou deixar para vocês, vou mandar o material muito bacana, um TED, né, de uma TED Talk, que fala dos benefícios do cérebro bilíngue, né? E dentre eles, né, ele contribui para essa plasticidade cerebral, né? O fato de você, porque o cérebro ele se exercita, né? Ele cresce, né? Ele tem essa capacidade de se expandir. E quando você utiliza o seu cérebro desde pequeno, né, quanto antes você começa a utilizá-lo, ele se torna maior e mais forte, né? E no vídeo, inclusive, eles vão mostrar que os próprios lados do cérebro, eles crescem, né? Então, ele ganha mais sinapses, né? Tá ali embaixo, né? Tem esse desenvolvimento cerebral maior, um maior número de conexões entre os neurônios, né? Então, não é milagre, não é mágica, é exercício, né? E é legal isso, né? A ideia de que as diretrizes para a educação plurilingüe vão falar desse desenvolvimento holístico, né? Eles não vão usar a palavra holístico, mas a ideia de que ao exercitar ou adquirir ou aprender um idioma adicional ou mais de um idioma, você tem esse desenvolvimento que abrange todas as áreas do ser, né, do ser humano, né, a língua, as questões sociais, as questões emocionais, elas vão ser melhor trabalhadas. Inclusive, nesse vídeo, eles vão falar de que em adultos,
observa-se que há uma abordagem mais racional e menos emocional na língua adicional do que na língua materna. E quando eu ouvi isso, eu me lembrei também de algo que eu vi em uma aula que eu tive sobre avaliação em contextos bilíngues, de que isso, inclusive, há testes e há análise e há pesquisas que confirmam isso. Que, por exemplo, crianças que têm algum tipo de problema ou algum tipo de disfunção cerebral, eles têm autismo, síndrome de Down, né, que tem dificuldade de aprender, às vezes, na sua língua materna, isso não acontece na língua estrangeira, eles normalmente têm mais facilidade, porque eles são menos emocionais, né, estão menos envolvidos. É uma novidade, é uma coisa assim que não faz parte deles, né? Eles estão aprendendo, estão adquirindo, então existe uma atração para a língua estrangeira, né? E esse, inclusive no vídeo eles vão falar que em adultos isso acontece. Os adultos, quando tem que resolver uma questão em língua estrangeira, eles são menos emotivos, eles vão mais para o lado racional e conseguem resolver de uma forma mais eficaz, né? Além do desenvolvimento das funções executivas, né, essa área aqui da parte aqui frontal do nosso cérebro, onde ficam as funções executivas de memória, foco, capacidade de decisão, né, a capacidade de conseguir trocar, fazer a troca entre tarefas, né? Estou fazendo uma coisa, agora eu paro, vou fazer outra coisa, né? E não esqueço daquela primeira, eu consigo trocar, né? E dar o foco necessário. Então, o bilinguismo, ele é uma ginástica cerebral que ajuda, inclusive, né? Pode atrasar até a ocorrência de demências e Alzheimer em até 5 anos, né? Isso eu acho que é bacana, né? Pensar nisso. Por quê? Porque você está exercitando o cérebro. Você está... Estava vendo esses dias na televisão uma reportagem falando que aumentou, né, o número de idosos que foram diagnosticados com Alzheimer. Não significa que há mais idosos tendo Alzheimer, significa que mais pessoas tiveram acesso a exames para serem avaliados e diagnosticados, né? E que uma das estratégias que se usa é fazer fisioterapia mental mesmo, né? Fazer exercício, fazer palavras cruzadas, jogar xadrez, né? Resolver puzzles, né? Algum tipo de atividade que te obrigue a raciocinar, a pensar, a elaborar, né? um conhecimento, né? E que coisa que faz mais a gente utilizar o nosso cérebro do que aprender uma outra língua sem ficar pensando, ai, como que é mesmo? Aquela palavra, como que eu falo, né? Então, é ginástica para o cérebro, é utilizar bem o cérebro. Além da gente aprender, a gente está ali contribuindo para que o nosso cérebro não envelheça. Então, acho que depois assistam, é um vídeo bem interessante, ele vai inclusive falar de níveis também, outros níveis que não foram abordados aqui nesse momento ou situações, né, relacionadas ao bilinguismo, eu acho que é bem bacana. Era isso, meninas, que eu tinha para hoje. Queria saber de vocês, o que vocês... E é importante a gente pensar nessas coisas, entender que nós não estamos trazendo algo, falando de algo que é como algo cosmético, né? Assim, nossa, é legal falar outra... Não é só... É uma questão de elite. Numa sociedade como a que a gente vive hoje, em que tudo se conecta a tudo, pensar em proporcionar uma educação bilíngue que traga não somente a língua do outro para ser uma língua a mais para si próprio, não é apenas
por ser bonito, é para se colocar como sujeito, para entender o outro, é uma questão, inclusive, de respeito à diversidade, né? E aí a gente está dentro disso, eu acho que é importante a gente se orgulhar disso, entender o nosso papel, né? Nós não estamos ensinando só língua, nós estamos ensinando e trabalhando com cidadania, com questões de respeito, de inclusão, né? Comentários? Tranquilas? Vou mandar para vocês esse material. Semana que vem a gente vai fazer uma coisa que eu acho que vai ser bem legal. Queria, inclusive, depois pedir, na medida do possível, se a Tamires tiver alguma coisa. Eu sei que estou falando da Tamires, porque eu sei que ela trabalha, ela comentou, inclusive, que trabalha com um tipo de solução bilíngue, né? Que a escola onde ela atua está trabalhando com isso. E eu vou mandar para vocês, né? Porque a ideia da semana que vem é nós tentarmos observar, então, o que é, né? Que tipo de ação, que tipo de atividade, né? Como colocar aspectos da ideia de bilinguismo, de educação bilíngue, nas salas de aula regulares, né? Vou trazer também um material, vou mandar para vocês um material que eu tenho. E eu com a Kelly, nós estamos desenvolvendo algumas propostas de educação bilíngue para a educação infantil, que eu também queria compartilhar algo com vocês. Se a Tamires quiser trazer alguma coisa também, a gente conversa antes, tá, Tamires, para a gente organizar nosso encontro da próxima semana, porque a ideia é mostrar como isso pode funcionar na prática, não ficarmos só na teoria, só ouvindo o que outros já falaram, mas ver o que está acontecendo hoje em dia para, a partir daí, terminar o nosso mês, né, que vai ser o último encontro, pensando no que é necessário para o profissional que quer ingressar nessa área, o que ele precisa fazer, que caminhos, quais as possibilidades que ele tem que seguir, tá bom? Então é isso, meninas, agradeço. Muito obrigada, foi muito legal. Fico feliz, agradeço a sua presença, Tamires, a Kelly, a Gisele, e a todos vocês que depois assistirem, deixem lá, coloquem seus comentários, coloquem suas dúvidas, sugestões. Bom descanso para vocês e até a semana que vem. Obrigada pela presença. Até mais. Até mais, tchau, tchau. Tchau.